Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 18 do podcast Outra Visão. Bom, a nossa entrevistada é advogada especializada em direito ambiental, com mais de 20 anos de experiência na área. Ela é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, especialista em Gestão Ambiental e mestre em Direito Processual Civil, ambas pela Universidade de São Paulo, a USP. Durante a nossa conversa, ela contou sobre como foi o início da sua carreira, como e quando decidiu optar pelo direito ambiental e nos deu uma verdadeira aula sobre o tema. Agora, imagine que a nossa entrevistada é uma feliz proprietária de um Fusca amarelo mostarda, ano 1972, o Tremoço. É, pessoal, isso mesmo. O Fusca dela tem nome, personalidade e muitas histórias. E claro, a nossa entrevistada contou algumas experiências muito legais e engraçadas sobre os seus passeios com o Tremoço. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Renata Oliveira Pires Castanho. A doutora Renata Castanho. A Renatinha, a mãe do João, minha amiga de longa data, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Renata Oliveira Pires Castanho, doutora Renata Castanho. Renata, tudo bem com você, Rê? Oi, Paulão, tudo bem e você? Que prazer estar aqui. Rê, primeiro seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast, viu? É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre a sua trajetória no direito ambiental. Eu sei que você é uma advogada especializada na área do direito ambiental, que tem um trabalho importante, né, nesse segmento, mas eu gostaria de que você contasse um pouco sobre o início da sua carreira, um pouco da sua trajetória. Quando que você decidiu optar por seguir a área do direito ambiental? O que você pode contar um pouco para a gente, Rê? Olha, Paulão, eu era muito nova, eu estava no primeiro colegial, mas eu já tinha uma forte influência para essas questões ligadas a meio ambiente, a florestas, por conta do meu pai, que era agrônomo,
e trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, trabalhava, né, com florestas, com essa questão ambiental. E eu, na escola, gostava muito de biologia. E então eu tinha uma vontade de seguir ou para biologia, mesmo estudar biologia, ou estudar agronomia, né, numa escolha bem assim edípica. E aí, numa conversa com meu pai, ele falou: olha, eu acho que a agronomia é muito interessante e tal, mas ela te dá um campo mais limitado de trabalho. Eu acho que existe um ramo novo que é muito mais a sua cara, que é o direito ambiental. E aí, Paulão, eu nem sabia direito o que queria dizer aquilo, mas os meus olhinhos assim brilharam, sabe? Falei, direito ambiental? E eu sempre, assim, tive a fama, né, na família de ser mais briguenta, mais do contra, que argumenta, que questiona. Então, aí eu fui me informar sobre o que era isso. A PUC São Paulo era, na época, a única faculdade que tinha essa disciplina, direito ambiental. Isso foi no início dos anos 90. E aí, quando eu prestei vestibular, assim, eu já estava certa de que era isso, que eu queria prestar direito para fazer direito ambiental. E era uma matéria que a gente só tinha no 5º ano da faculdade. Mas eu me encontrei no direito também, assim, por ter um perfil, sabe, mais séria, mais introspectiva. Eu gosto de falar, gosto de escrever, mas eu não sou, né, de ficar muito aparecendo. Até quando você fez esse convite aqui, Paulo, eu tive que vencer uma certa barreira para falar num podcast. Mas, enfim, então eu fui me identificando com esse universo, sempre na expectativa de quando eu ia ter o contato com o direito ambiental mesmo, né, que é chamado um direito de terceira geração, assim como o direito do consumidor, da criança e do adolescente. Depois vem essas questões de cidadania, estatuto do idoso, habitação, urbanismo, enfim, isso tudo a gente chama, né, de um direito que é transindividual. Ele transcende a esfera, né, de uma única pessoa. A gente costuma dizer, não dá para... Se o ar está puro, ele está puro para todos nós. Ele não tem como você ter um ar de boa qualidade só para uma ou duas pessoas, né? Então, isso foi se solidificando até que eu consegui o meu primeiro estágio em direito ambiental. Eu me lembro até hoje, no meu primeiro dia de estágio, aquela coisa que você não sabe nem onde é o banheiro, onde pega a água, né? Você não conhece ninguém, mas já me deram lá para estudar um processo e eu tive que abrir, além de estudar o processo, eu tive que abrir um livro para estudar sobre as palmeiras, as árvores e tal, da Mata Atlântica, e aquilo me encantou, e eu falei, gente, é isso mesmo, eu tô no caminho certo, e desde então eu fui, assim, não parei mais. Então, apesar de ser ainda jovem, Paulão, assim como você, Nossa. já estou, acho que há 22 anos atuando nessa área, porque desde o início, assim, já foi o que eu quis, e depois eu fiz um curso de especialização em gestão ambiental, que era um curso técnico, foi muito rico, porque eu tive aulas sobre resíduos, aterros, áreas verdes, poluição do ar, recursos hídricos. Então, assim, questões técnicas eram muito difíceis para mim, mas foram abrindo, assim, a cabeça, né? E o que eu gosto muito do direito ambiental e que eu sempre encorajo as pessoas, né, que mostram uma inclinação, o direito ambiental, primeiro, ele é muito amplo, dentro dele tem muita coisa que a gente pode abordar, mas ele é um direito menos juridiquês, né? A gente não fica tão preso a esse linguajar jurídico, só esse universo do direito. A gente está em constante interação com as outras áreas.
sempre numa ação ambiental, eu vou precisar trocar com um assistente técnico, eu vou precisar do apoio de um engenheiro, um químico, um biólogo, um agrônomo, um engenheiro florestal. Então, isso é muito rico, sabe? Essa troca com as outras áreas do conhecimento. É o que mais me atrai no direito ambiental. Ai, que legal, Rê. Então, quer dizer, você teve a influência do seu pai, né? Então, me conta, assim, alguma coisa que você lembra, por exemplo, quando você era menor, algum caso, assim, eu sei que você ia num acampamento, que curtia lá o acampamento, você já defendia o meio ambiente ali no acampamento ou na fazenda da sua família, enfim, você já curtia fazer trilha, porque, como você falou, você também gostava da biologia, né? E pelo que eu Sim. entendi, a união desses dois interesses, né, te ajuda muito hoje no seu trabalho, né? Sim. Paulão, eu acho assim, eu tive o privilégio de poder ter um contato próximo com a natureza, né, durante a minha vida toda, mas não é assim também que eu sou bicho do mato, não, eu sou bem urbana, tá? E eu adoro ser advogada e trabalhar no ar-condicionado, num escritório. Só que assim, uma vez por mês, duas, né, sair, fazer uma trilha, ou ir numa visita a campo, visitar um cliente, conhecer a planta industrial, visitar uma estação de tratamento de esgoto, assim, a gente fica em êxtase, adora, sabe? Sair também do escritório um pouco. Mas eu acho que teve, sim, essa influência. Eu nem diria que o meu pai não era um ambientalista super desses xiitas, não era, mas era uma questão levada muito a sério e valorizada. Então, eu me lembro, assim, de criança fazer, os programas eram, vamos para a Ilha do Cardoso, que é um troço que, assim, não tinha nem luz, sabe? Uhum. E a gente achava o máximo aquilo, Há aquela 30 anos, né? experiência, ficar na casa de pescador, ou vamos no Horto Florestal, porque vai ter lá uma cerimônia, mas então você está ali naquele ambiente, acho que tudo isso, essa atmosfera, a gente vai incorporando, né? E aí, eu, no início da adolescência, fui para esse acampamento chamado Paiol Grande, que fica na Serra da Mantiqueira, e ali, assim, foi mais uma oportunidade de viver esse contato, né, com a natureza, muito próximo, assim. Então, acho que é uma paixão que só foi crescendo. E agora, na pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um refúgio justamente na Serra da Mantiqueira, assim, para essa necessidade de sair um pouco, né, dessa selva aqui de pedra, que apesar de eu gostar muito de São Paulo, acho que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, assim, eles se ressentem um pouco, né? Então, Uhum. ali no meio das araucárias, acho que é um baita privilégio mesmo. Ô, Rê, para registrar, fala o nome completo do seu pai. Eduardo Pires Castanho Filho. Tá registrado. Ô, Rê, eu gostaria de ouvir com as suas palavras sobre o que é, você já falou bastante, mas assim, o que é de fato o direito ambiental? Em quais situações uma empresa, uma pessoa física como eu, precisa acionar um profissional de direito especializado na área ambiental? O Tá, que gostaria de ouvir de você? tá. Não é uma definição acadêmica, tá, Paula? É uma definição empírica. Mas o direito ambiental, né, ele é um ramo do direito que vai disciplinar o uso dos recursos ambientais pelo homem, vamos dizer assim, de maneira geral. Então, é um conjunto de normas, de regramentos, que vai disciplinar essa forma de interação do homem com a natureza, vamos chamar assim. Embora meio ambiente não é só as plantas, os animais, o ar, o solo, né? Existe o meio ambiente cultural, patrimônio histórico, arquitetônico,
meio ambiente artificial, que são as cidades, tudo isso integra o conceito de meio ambiente. Então, por isso que eu disse assim, é de fato muito amplo. A gente tem normas de proteção do meio ambiente, tanto federais quanto estaduais e municipais. Elas todas convivem, elas são renovadas, né? Tem muitas normas técnicas também. Então, assim, é bastante desafiador. Em cada caso concreto, a gente tem que parar e estudar. Falar, deixa eu ver que norma se aplica, deixa eu ver se já mudou, se o padrão de emissão que antes era 50, agora baixou para 40, né? Se você tem que adotar uma nova tecnologia para controle de poluição, enfim. Esse é o desafio e é o que a gente gosta. Assim, nenhum caso no direito ambiental é igual ao outro, né? Não tem aquela coisa de massa, de você fazer vários casos idênticos. Cada caso é um caso, literalmente, assim. E uma pessoa física, Paulão, a gente tem clientes, pessoas físicas, via de regra, está relacionado assim, à construção de uma casa, que pode ser no litoral, pode ser no campo, ou quem tem propriedade rural, né, fazenda, tem a questão da reserva legal, que é aquela porção de mata que você tem que ter. Tem as áreas de preservação permanente, que são as margens dos rios, de nascentes. E também alguém que, mesmo num centro histórico, aí numa cidade de Minas, por exemplo, se fizer uma intervenção em algum imóvel tombado, vai precisar, provavelmente, de um advogado especializado em meio ambiente, né? A questão da mineração também, então o meio ambiente acaba tendo essa interface, né, com outros ramos. Direito minerário, direito agrário, direito imobiliário, fundiário, direito civil, direito penal, porque existem os crimes ambientais, direito administrativo, porque tem as infrações administrativas, né, os órgãos ambientais. Então, por isso que eu digo que é muito vasto, sabe? Apesar de ser um ramo bem específico e ter poucos profissionais ainda hoje que atuam nessa área, ele é bastante amplo. Olha, Renata, doutora Renata, muito interessante. Vai, Paulão, parabéns. E eu não sabia, quer dizer, eu sempre associei muito o direito ambiental à questão da natureza, da né, vegetação, rios, solo. E você esclareceu uma coisa muito, muito importante que realmente eu não sabia, que o direito ambiental também envolve, assim, todos os aspectos de uma cidade, né? Não é só lá na fazenda, na floresta, né? É também na cidade, né? A gente tem até exemplos, Paulão, às vezes, assim, de grandes empreendimentos imobiliários, ou já teve caso, assim, da construção de um shopping num bairro, o impacto que aquilo ia trazer para a vizinhança, em termos, né, de circulação de carro, do trânsito, da geração de resíduos, a quantidade de lixo que se gera, a quantidade de luz que é consumida, e tudo isso é uma questão ambiental. É o direito ambiental que vai responder por isso, por um estudo de impacto de vizinhança, ou um estudo de impacto ambiental. Então, a gente está falando desde uma grande obra, um grande empreendimento, né, uma hidrelétrica, passando por uma mineração, até um loteamento urbano, ou uma questão que hoje, infelizmente, né, ela está cada vez mais recorrente, as áreas contaminadas, né, são terrenos ocupados no passado por empresas que dispunham inadequadamente seus resíduos, muitas vezes porque nem existia lei ainda. O direito ambiental é um direito novo, então largam para trás contaminações, e aí a cidade acaba crescendo em volta daquilo. Então você pode ter desde um problema de odor, ruído, vibração, né, com a comunidade do entorno de uma fábrica, até quando a empresa fecha e ocorre uma incorporação imobiliária, alguém quer desenvolver ali um empreendimento residencial.
só que você tem uma contaminação no solo, na água, os gases podem ser tóxicos. Então, assim, é bastante comum a gente ver nas transformações das cidades esse tipo de problema acontecendo. Pegando carona agora nessa sua explicação, eu queria que você me falasse um pouco quais os desafios do direito ambiental no Brasil. Olha, acho que essa é uma frase que eu ouço desde o primeiro ano da faculdade, né? O problema no Brasil não são as leis, é a aplicação da lei, né? Eu diria, Paulo, que assim, o Brasil é que é modelo no mundo de legislação ambiental. A gente tem conceitos e princípios e normas, instrumentos legais mesmo, de fazer inveja. E eles vêm desde a década de 80, final da década de 70, anos 80, a nossa lei, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 81, ela está em vigor até hoje, ela é moderna até hoje. Eu acho que a questão não está em fazer mais leis, né? Ou fazer leis mais duras, e sim em buscar a implementação da lei, o cumprimento da lei, né? A gente sabe que o Brasil tem um problema sério de impunidade, não só na área ambiental, né? Eu acho que alguns instrumentos, algumas políticas vieram para forçar um pouco mais o cumprimento da lei ambiental. Uma delas foi a própria lei de crimes ambientais, que colocou as empresas no banco dos réus, não só a pessoa, o funcionário que abriu a válvula e liberou o efluente, né, sem tratamento. A empresa passa a responder criminalmente e a alta diretoria, o primeiro escalão da empresa, responde criminalmente. Então, a gente brinca que não é só o CNPJ, é o CPF também. Então, esses instrumentos todos são para forçar o cumprimento da lei. Não é para pôr a pessoa na cadeia porque cortou uma árvore, mas é para servir de um alerta da importância de se observar, né, a legislação. E acho que nós, advogados, a gente tem um papel importante nisso, Paulo, assim, porque o cliente nos ouve. E eu posso estar falando a mesma coisa do que um promotor de justiça que está acusando, ou, né, o fiscal de um órgão ambiental, mas a relação de confiança faz com que o cliente ouça o que o advogado está falando. Então, você falou, olha, aqui de fato você não tem esse direito, você tem que se adequar, o teu risco é assim, assim, assado. Né? Então, vamos tentar negociar um prazo de adequação, vamos em busca de uma solução. O cliente, via de regra, adota a recomendação, que é diferente de vir alguém e falar, você não sei o que, tá errado. O cara fala, não tô certo. E aí começa um bate-boca que ninguém ganha com isso, né? Então, acho que esse é um papel importante. Embora seja isso, como advogada no direito ambiental, eu estou defendendo as empresas, eu estou deste lado das empresas, mas tentando sempre ajudá-los a ir para o caminho certo, no caminho do que está previsto na lei. Sim, então, uma empresa te procura antes de ele executar o projeto, dele fazer aquela obra, né, aquela intervenção que pode gerar um impacto ambiental grave, né? E pode gerar uma consequência para o negócio muito grande. Seria isso, né? Exatamente. É isso. Renata, então quer dizer, o nosso modelo de legislação ambiental é um modelo muito bom, mas a aplicação da lei, né, e a fiscalização disso que é a brecha que dá para acontecer as coisas que, enfim. Sim. Paulão, e a gente sabe, por exemplo, as áreas protegidas, né, os parques nacionais, enfim, essas grandes áreas chamadas unidades de conservação, a gente tem unidades assim com uma extensão territorial imensa e às vezes dois fiscais, dois guardas-parques
entendeu? Para sei lá quantos quilômetros quadrados. Então, quer dizer, o cara nunca vai dar conta, o Estado não vai dar conta, né? Vai ter sempre ali um palmiteiro clandestino, caçador, enfim, a gente teve até caso recente, esse ano, de um fiscal ter sido assassinado dentro de um parque estadual aqui em São Paulo. Então, assim, não é bolinho, não, né? A coisa é pesada, assim, a gente está... Por isso que falar só, uma lei mais bonita, mais rigorosa. Agora, quem é que está lá na ponta que, né, vai aplicar essa lei? E fiquei curioso agora em saber também com a questão da tecnologia. Como é que a tecnologia está ajudando na área ambiental, assim, os programas, os satélites, enfim. O que você podia falar um pouco da aplicação da tecnologia para o direito ambiental e para ajudar as empresas, enfim. Olha, Paulo, existe já há alguns anos a questão do monitoramento, né, via satélite, acho que principalmente na região da Amazônia, para acompanhar, né, os desmatamento e tal. Mas eu acho que, assim, tem uma questão muito interessante que a gente está evoluindo bastante, que é a questão dos dados. Reunir os dados em sistemas de âmbito regional, mas principalmente de âmbito nacional. Então, acho que um grande avanço foi com o Código Florestal, que é uma lei que foi bastante debatida na época, na imprensa, ela foi aprovada em 2012, que havia os interesses da bancada ruralista e da bancada dos ambientalistas, né? Essa contraposição, e que a gente acredita que a lei chegou num bom termo, assim, de compatibilizar os interesses. Um dos instrumentos dessa lei é o Cadastro Ambiental Rural, que você faz online e você usa imagem de satélite para fazer. Então, a grande maioria dos proprietários rurais aderiu a essa obrigação legal, fez o seu cadastro e hoje a gente está muito próximo de ter um mapeamento da situação das propriedades, né? A lei deu algumas anistias justamente para incentivar as pessoas a irem lá e se declarar, fazer esse cadastro declaratório, mas isso está formando uma base de dados, não só nessa área, a política também de resíduos sólidos, tem a questão da logística reversa, que é aquela questão do retorno das embalagens e dos produtos ao final da sua vida útil, né? Então, quando a gente vai trocar a bateria do nosso carro, a gente não joga em qualquer lugar. A própria concessionária, o próprio cara que trocou, ele fica com aquela bateria e depois ele devolve aquilo para o fabricante. Esse processo de volta, isso também tem sido informatizado, assim, os dados são prestados em sistemas eletrônicos, com notas fiscais, para você conseguir fazer a rastreabilidade desse resíduo, das garrafas PET, das latinhas de alumínio, das pilhas, embalagem de agrotóxico, né? O Brasil é um caso assim de sucesso na questão da devolução das embalagens de agrotóxico. Pneus, também há muitos anos a gente já tem esse retorno, né? Essa destinação adequada de pneus. Então, tudo isso hoje está informatizado e os dados se cruzam. Então, o sistema da Receita, sei lá, o Siscomex, que é da importação, requer uma anuência do IBAMA, que por sua vez tem um cadastro técnico federal, onde você declara. Então, isso está amarrado com a tua licença. Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para as coisas se fecharem e pararem em pé, né? É um big data, né, que está gerando uma quantidade de informação gigantesca que as pessoas vão alimentando ela, e também é um Big Brother, né, que tudo está sendo monitorado, né? Exato, exatamente. Né? E acho que hoje, né, Paulão, com um clique, você está no Google Earth, você tem aquela ferramenta do reloginho, você volta no tempo, você consegue ver perfeitamente se teve uma supressão de vegetação,
se a pessoa fez uma terraplanagem. Então, eu acho que a tecnologia veio para ajudar a tirar as pessoas da clandestinidade, né? Perfeito. Junto com a lei que força as pessoas a seguirem o caminho certo. Perfeito, perfeito. E priorizar quem faz as coisas de uma forma correta, né? Exatamente. Exato. Porque no Brasil há essa distorção, né, dos valores, né? Pô, o cara tá fazendo tudo certo, mas o outro que está infringindo as leis que acaba se beneficiando financeiramente de uma condição, né? É verdade. Renata, doutora Renata, Renata Castanho, minha Renatinha amiga. para você. Renatinha, minha amiga. Me conta, eu sei que você tem uma vida também dedicada aos estudos, né? Você falou que estudou lá na PUC, fez especialização na USP. Você tem uma vida dedicada ao ambiente acadêmico como estudante. Mas eu sei que você também é professora, inclusive é professora de Direito Ambiental na pós-graduação em Gestão Ambiental da Poli-USP. Renata, doutora Renata, por favor, me conta essa experiência de lecionar numa instituição tão importante, de um assunto tão importante que eu sei que você gosta tanto. Sim. Olha, Paulão, é uma experiência assim muito gratificante, muito diferente da atuação ali como advogada, né, nas lides e tal. Mas ela exige bastante também, né? É cansativo você acumular trabalho com lecionar. O tico e o teco tem que estar funcionando bem, né? Eu gosto muito de dar aula para não advogados. É o meu lance, assim, o que eu gosto de fazer. Então, eu nunca dei aula num curso de direito ambiental. Eu dou aula nos cursos de gestão ambiental. Perfeito. Em que os alunos têm essa formação multidisciplinar. Eu vejo assim, o meu papel é quase que desmistificar, né? Porque a pessoa pensa, meu Deus, direito, lei, coisa chata, coisa difícil. Então, eu procuro usar assim, um linguajar bem descontraído, eu faço piada, não tem aquele formalismo todo, e eu vou tipo uma cebola, sabe? Vamos por camadas, vamos desvendando isso, ensinando eles assim, pega, abre a lei, não precisa ter medo, sabe? Eles vão se ambientando nesse universo. É muito importante para quem lida na área técnica, mas lida com o meio ambiente, conhecer a lei. Não precisa saber tudo nos detalhes, mas precisa ter uma noção. E acho que, assim, o mais gratificante é quando chega no final do curso e o pessoal vem falar, poxa, eu tinha um baita preconceito, eu não gostava de advogado, mas você me fez ver com outros olhos. E acho que 1 ano atrás eu tive um aluno que é engenheiro de Minas. Trabalha já, um cara acho que é mais velho do que eu. E ele falou, professora, eu gostei tanto do direito ambiental que eu vou prestar vestibular. Olha. E ele está, acho que no 2º ano já, Paulão, de direito. Que legal. E agora vai começar estágio. Então, assim, é muito bacana saber que as pessoas que tinham resistência ou tinham medo até, né, de lidar com isso, de repente fala, pô, entendi, consigo encarar, dá para ir aos pouquinhos, dá para entender mais ou menos o que está escrito aqui. Uhum. Né? Então, acho que a experiência é gratificante por isso. Mas é puxado. Então, você falou que é muito puxado, né? E imagino que seja, de fato. Mas eu acho que o que é muito interessante, Renata, é que você é uma profissional que está no mercado e que está ensinando para novos profissionais que vão tratar desse assunto também no mercado. Sim. Não é só do ambiente acadêmico, né? Você não está lá, sim, embora, né? Enfim, você está no mercado, você está no dia a dia e trazendo a sua vivência para o ambiente acadêmico. Isso é muito, sim, bacana, né? É legal. Acho que isso é uma coisa legal desse curso especificamente. Eu já dei aula em outros cursos.
Esse especificamente é um MBA em gestão ambiental e a proposta do curso é ter essa pegada mais prática, vamos dizer assim. Tanto é que eles abrem a possibilidade de professores que não são de dedicação exclusiva, né, da USP, assim, concursados, darem aula. Então, eu acho que é justamente para enriquecer e dar as duas visões, o embasamento acadêmico, mas também a vivência prática. Uhum, uhum. Acho que é bacana por isso. Renata, você, eu sei que além do direito ambiental, de toda a sua dedicação ao mundo do direito, ao mundo acadêmico, você adora fotografia, que eu também sou apaixonado por fotografia e, sobretudo, por fotografar, né? Enxergar a imagem, fazer o clique, enfim, e curtir a foto. Me conta, como é que é essa sua relação com a fotografia? Você gosta de fotografar a natureza, pessoas, paisagens? Eu já vi as suas fotos lindas, maravilhosas, mas eu quero que você me conte um pouco aí. Paulão, nada que se compare às suas fotos, hein? Você é Não, um não, não. profissa. Não. Olha, essa é uma paixão relativamente nova. Ela tem 7 anos. Então, depois que meu filho nasceu e eu me divorciei, nos finais de semana que eu estava sem o meu filho e estava sozinha, eu falei, gente, eu preciso encontrar aqui alguma coisa, né, para fazer para não enlouquecer. Então, eu comecei a enxergar, assim, essa possibilidade de ter um novo hobby, alguma coisa que também me pusesse na rua, que me tirasse de casa. Eu sempre gostei, apreciei muito fotografia, mas não tinha a menor ideia, né, nem por onde começar. Então, eu fiz um primeiro curso, e advogado geralmente é aquela cabeça, né, mais quadrada, mais fechada. Eu falei, gente, quero uma coisa que expanda, assim, os horizontes. Para dar uma E eu fiz um primeiro... espairecida, né? Para você Isso. justamente Eu sair fiquei um pouquinho. E aí, Paulo, eu fiquei assustada, que eu falei, gente, fotografia é matemática. Como assim? Eu quero um negócio para espairecer, não para ficar matutando, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, me encantei, assim, você aprendendo o básico, assim, o básico do básico, você já vê que faz uma diferença, né? E aí foram surgindo, assim, passeios fotográficos, cursos, workshop, teve um que foi justamente na Serra da Mantiqueira, perto ali do Paiol, da Pedra do Baú. Então eu falei, gente, eu quero ir nesse. E você vai metendo as caras, assim, sem conhecer ninguém. Fui lá passar 4 dias. Aí você faz uma turma, depois você começa a sair com esse pessoal pelo centro de São Paulo, explorando também a cidade, que é uma coisa que para uma mulher sozinha com uma câmera, eu vou, entendeu? Mas num grupo, você vai, então tem essas saídas, tem saída noturna. Aí eu fiz um workshop de fotografia na floresta, que eu amei de paixão, assim, foi muito bom. E aos poucos vai. Agora, onde eu tô, assim, eu levo a câmera comigo, né? Isso. Mas eu ainda não tenho, Paulo, eu ainda não tenho essa ideia. Eu tô na busca ainda da minha identidade, sabe? Como fotógrafo. Eu gosto de fotografar a natureza, mas eu também gosto de fotografar essas cenas, assim, do cotidiano, né? Na cidade. Eu ainda tô aprendendo, então, para mim, assim, tudo que vem é lucro, sabe? Parece interessante, eu já tô clicando, assim. Você já enxerga a foto antes do clique, né? Esse é o mais importante, hein? Agora, eu ainda não domino a ponto de conseguir, às vezes, fazer o que eu... Né? Se eu queria um fundo preto, um fundo assim, nem sempre eu consigo, eu não domino a técnica. Mas é uma coisa realmente, assim, quase meditativa, né? Tem um fotógrafo, inclusive, que vai nessa linha da meditação pela fotografia, porque é tanta coisa que você tem que olhar e prestar atenção e enquadrar e ajustar que não dá tempo de pensar, né? Em outra coisa. Não dá pra falar,
tem aquele prazo, preciso retornar, não responde aquele e-mail. Não dá tempo. Você está ali realmente imerso para tentar fazer a foto. Então, acho que nesse ponto é muito legal. E te ajudou a dar essa arejada, né, nos momentos, né, que você... E você aplicou muito o seu filho, aproveitou essas técnicas novas para fazer uns cliques? Aproveitei. É o meu modelo preferido. Exatamente. Ele e o Fusca. Então, quero saber Fusca como é fotogênico, Paulão. Pessoal, a Renata, ela tem um Fusca 72. Que cor que é, Renata? Qual que é a cor? Amarelo. Amarelo. Mas é amarelo o quê? Amarelo... Amarelo meio mostarda. O apelido dele é Tremoço. E ele, você já fotografou o Fusca? Me conta essa história, como a doutora Renata vai para o escritório, pega o seu Fusca, seu Fuscão, vai lá, trabalha. Claro que não agora na pandemia, mas me conta como é que foi essa paixão também pelo Fusca. Eu acho que o Fusca é uma paixão nacional, né? Em primeiro lugar. Mas por trabalhar com montadora de veículo, assim, como atender como cliente, acho que eu fui me inserindo nesse universo, sabe, automobilístico, e fui gostando. Só que aquele sonho que a gente vai sempre adiando, né? Puxa, eu queria ter um Fusca, que graça esse Fusca. Pela fotografia, eu comecei a ir nos encontros de Fusca, que são muito divertidos. É um universo, assim. O pessoal leva, assim, cadeira de praia, sabe? Passa o dia. Aí tem aqueles Fuscas bem arrumadinhos, placa preta, tudo original. E tem aqueles, assim, que põem um rec com a prancha. Tem uns que põem a mala, né, no bagageiro atrás. Tem os que rebaixam e põem rodão. Então, eu comecei aí com esses amigos fotografar Fusca. E o Fusca é fotogênico demais, né? Até que, assim, essa paixão foi crescendo, eu falei, gente, por que não? Eu vou comprar um Fusca, se eu quero, faz tantos anos, né, que eu sonho com isso. E aí encontrei um Fusca bonitinho, eu queria um do meu ano, mas não tinha, não conseguia. Ou ele te encontrou? Você encontrou ou ele te encontrou? Eu converso com ele um pouquinho de vez Mas, então, assim, é muito divertido. Tem aquele início da paixão, que é de Fusca para cima e para baixo, o pessoal buzina, é aquela alegria, até que ele quebra pela primeira vez, né? Aí você fala, putz, estou aqui sozinha, tal. Então, depois de um tempo, você começa a falar, pô, eu vou trabalhar de Fusca, mas eu chego lá cheirando gasolina. Se tá muito quente, chego toda suada, com aquele banco, sabe, de curvinha, assim. Ô, Renata, como é que é a história que você estava indo numa reunião importante com um cliente muito importante e que teve um problema técnico no Fusca, produzido por esse importante cliente, inclusive? Como é que é a história? Eu estava indo numa reunião em São Bernardo do Campo, onde fica uma grande montadora, e falei, já sei, conversei até com o Fusca, eu falei, eu vou levar você de volta para onde você nasceu, olha que emoção. E aí, no caminho, assim, eu comecei a ouvir uns barulhos, eu falei, nossa, porque eu não sou uma pessoa entendida de carro, eu não entendo nada de mecânica, eu não sei nada. A primeira vez que eu fui abastecer o Fusca, eu não sabia nem que o tanque ficava na frente. Só que você tem ideia, o frentista que me mostrou. Então, eu não sou entendida. Eu ouvi uns barulhos, falei, gente, o que será isso? Indo lá para a reunião, ia pegar a Anchieta, ia pegar a estrada com ele, né? Até que fez... Pronto. Parou o Fusca. E... daí aquela coisa, chama guincho... chama a polícia, CT para tirar ali, né, do caminho, encontram uma oficina para levar, encontrei um motorista de táxi, falei, o senhor espera aqui que eu tenho uma reunião, era uma reunião importante, tinha hora,
Aí cheguei 1h30 atrasada na reunião. A hora que cheguei lá, falei, ó, vocês não podem nem ficar bravos, porque vocês que fizeram. Esse aqui. Aí todo mundo perdoou, deu tudo certo. E aonde que está o seu Fusca hoje? Agora na pandemia você está usando máscara, você está cuidando direitinho dele. Como é que aonde que ele está? está? Melhor que nós, viu, Paulão? Ele está assim do jeito que ele pediu a Deus. Uhum. A gente levou ele lá para a Serra da Mantiqueira, numa viagem que demora em média 2 horas, levou 6, porque quebrou o Fusca no meio da viagem, mas então a gente assim escolheu o dia, sabe? Já estava tempo bom, saiu cedo, o programa era levar o Fusca. Celular com bateria. Isso, porque você não tem onde carregar, né? Mas ele foi firme e forte, assim, precisou de um socorro e tal, mas resistiu bravamente. E agora ele está lá na Serra da Mantiqueira, onde tem muito Fusca, né? Porque como ele tem a tração traseira lá, dianteira, não sei, acho que é traseira, ele sobe bem, ele sobe em qualquer piramba. Então, aí precisamos tirar as calotas, ele tem aquela calotinha bonitinha, mas na trepidação de terra e tal, primeira coisa, voou já uma calota. Então, tiramos as calotas. Ele já está mais à vontade lá, então. Está totalmente à vontade. Já está nativo. E agora ele vai passar a temporada lá. Ele vai ficar lá uma temporada, vai então. Vai ficar lá porque é o lugar dele. Combinou muito com ele lá. Ai, que legal, Renata. Uma dúvida aqui. Alguém da sua família tinha Fusca quando você era pequena? Seu pai, seu tio, não sei. Minha mãe teve, eu acho até que meu pai deve ter tido também. A minha mãe teve o último, assim, que eu me lembro, porque eu acho que eram vários, né? Era o carro mais, assim, acessível, popular e tal. A minha mãe teve um Fusca azul, calcinha, que ela trocou por uma máquina de lavar louça. Olha, era o sonho dela ter uma máquina. Então ela deu o Fusca e pegou a máquina. Foi o último Fusca que a gente tinha tido, né, na família. Olha só, hein? Então quer dizer, foi um Fusca importante esse daí também, né? Foi um Fusca importante. Muito legal saber dessa relação da fotografia com o Fusca e de repente você vê quantas coisas novas aconteceram, né, Renata? E quantas isso mesmo. Histórias legais e coisas divertidas você foi criando para sua vida, enfim, muito legal saber. Renata, eu gostaria de finalizar, primeiro te pedindo você deixar um recado final para os nossos ouvintes e também, claro, aproveitando para agradecer todos os ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui, essa entrevista deliciosa com a Renata. Quero agradecer muito você pela confiança, viu? Por participar aqui do podcast. Eu fiquei muito feliz. Paulão, eu que te agradeço aos seus ouvintes. Eu brinquei com você, né, quando você mandou o e-mail, o convite, eu falei, olha, eu não acho que a minha vida seja muito interessante, ninguém quer ouvir advogado falar, mas eu, né, pela nossa relação de amizade, se você está achando que sim, vamos embora. Então, eu que agradeço, espero que, enfim, que tenha sido tão bom para quem está ouvindo quanto foi para a gente, que está aqui papeando, né? E acho que, assim, uma forma meio piegas até de terminar, mas acho que voltando, né, na origem da escolha, do porquê o direito ambiental, acho que está muito ligado a um sonho, assim, de infância mesmo. E eu sei que você é uma pessoa que também nunca se afastou, né, daquilo que você gosta. A gente pode não ter conseguido fazer exatamente da forma que a gente imaginava, né? Mas eu sei o teu lance com o avião, com a aviação, né, com a fotografia, quer dizer, você não abriu mão disso. Então, a gente, é o que eu acho, assim, a gente deve buscar, na medida do possível, conciliar algumas questões práticas, aptidões, né, mas com aquilo que a gente gosta, que nos faz feliz, que faz a nossa alma acender, né, brilhar. E a gente percebe quando a pessoa
faz aquilo que gosta, né? Por isso que eu tô falando, é meio piegas, assim, mas é isso. Acho que o recado final é esse. Tenta, na medida do possível, o máximo possível, ir atrás do que você sonha, do que você gosta. E aí tenta adaptar aquilo à realidade, né, em que você está inserido. É isso, Paulão. Pessoal, com essa mensagem final maravilhosa da Renata, Renata, um grande beijão para você, para sua família, para todos, que eu tenho um carinho muito especial por você e por toda a sua família. Um beijão para você e um beijão para todos os nossos ouvintes. Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, prazer!